Presidente, procurarei ser rápido. Bom dia a todos os colegas. Procurarei ser rápido porque acho que é fundamental que nós estabeleçamos aqui o debate, esclarecendo o que é que estamos pautando no dia de hoje. Porque, por exemplo, paira uma dúvida aí na sociedade de que nós, no dia de hoje, estamos nos debruçando sobre projetos que tratam de reajuste de salários para deputados e para o governador. Primeiro é importante esclarecer a toda a população que não é isto. Não é isto. O que estamos fazendo aqui hoje é corrigindo um erro que já vinha sendo denunciado há algum tempo, pelo movimento sindical, por servidores públicos que vêm lutando por seus direitos, por pessoas esclarecidas em relação à Constituição, de que em Sergipe havia um equívoco, não só aqui, em outros lugares também, mas vamos ficar aqui no nosso estado. Havia equívocos, e o equívoco não é só do governador, é bom lembrar, na definição do salário do governador. O equívoco também ressoava dentro desta casa. E qual era o equívoco? É que os subsídios dos parlamentares estaduais e do governador estavam indexados a subsídios de autoridades que a Constituição usou para estabelecer o limite, o teto. A Constituição não vinculou o salário de deputado estadual a 75% do salário de deputado federal. É bom que se diga isso também. O que a Constituição determinou foi que o limite do salário do deputado estadual é de até, a expressão é essa, 75% do valor de um deputado federal, o que significa dizer que qualquer parlamentar estadual pode ganhar menos do que os 75% do deputado federal, só não pode ganhar mais. É isso que está na Constituição. Que era feito aqui e estava errado também, por isso nós hoje estamos debatendo esse assunto. Toda vez que aumentava o subsídio do deputado federal, aumentava-se automaticamente, esse é o problema, automaticamente o valor do subsídio do deputado estadual para o equivalente a 75% daquele valor do deputado federal. Erro! Não há que haver vinculação. A vinculação é do teto. Do teto. Fazia-se assim. Então estava errado. Errado. Eu fui vereador, como todos sabem, e enfrentei muitas polêmicas dentro da Câmara Municipal de Aracaju ao discutir reajustes de salário de vereador, porque lá não tem vinculação assim. Lá, o reajuste dos subsídios dos vereadores, toda vez que tem que acontecer, vai para o debate político. Vai para o debate político e toma-se uma decisão. Aqui havia uma prática de não ser assim. Aumentava lá, aumentava automaticamente aqui, no teto. No teto. Bom, o que é que diz agora o STF? Não pode ser assim. Não pode ser assim. O que é que o projeto que nós estamos avaliando aqui em relação aos deputados faz? Fixa o valor do subsídio do deputado nos atuais valores praticados. É isso. Ou seja, mantém os 75%, mantém os nossos salários aos subsídios nos 75% no teto do deputado federal, que já não são corrigidos há 8 anos. Há 8 anos. No caso do governador, o fato é idêntico. É idêntico, só que a referência é outra. Não é o do salário, do subsídio do deputado federal. É ministro do STF. Bom, qual é o... Então, primeira coisa a ser esclarecida. Hoje, a Assembleia Legislativa está apreciando proposições por determinação de uma decisão do STF, que disse que a fórmula que vigiu até agora está errada. Ou seja, nós estamos corrigindo o erro. Ao corrigir, fixamos os valores. E as proposições fixam os valores, tanto dos parlamentares como do governador, nos valores atuais. É isso. Não há correções. Não há correções, aliás, não há reajustes, eu quero dizer. Há uma correção em relação ao procedimento que era errado, e a STF disse que era errado, e a gente tem
que corrigir. Ponto. Agora entro no debate da emenda. O que é que faz a emenda proposta pelo deputado Geórgio Passos, que eu inclusive subscrevi? A emenda traz à baila um debate mais amplo, qual seja, é que, e aí é uma questão de, eu diria e vou dizer, é uma questão de coerência. Um governo e um governante, e mais de um, que o tempo inteiro argumenta falta de condição para contribuir com o reajuste dos servidores públicos, parece-me que a eles falta qualquer legitimidade para aceitar reajustes nos seus próprios salários, na condição de chefe do poder que não concede reajuste alegando que não tem dinheiro. O que é que faz a emenda do deputado Geórgio Passos? Retroage o valor do subsídio do governador a valores equivalentes àqueles que eram até o momento em que também os servidores públicos tiveram algum tipo de recomposição dos seus salários. Porque, diz o deputado, o argumento do deputado, e eu concordo, que não é correto, do ponto de vista da legitimidade, que o chefe do executivo diga que não pode reajustar o salário dos servidores, mas aceite reajustes dos seus salários. Se isso fosse da lei de forma correta, deputado Francisco Alberto, eu diria, fugiu a prerrogativa do governador de fazer a opção. Mas não é disso que se trata. Por que não é disso que se trata? Porque o STF disse que a norma não tem legalidade. Então, se não tem legalidade a norma, e no meu ponto de vista, não tem legitimidade do chefe do executivo receber reajuste, que diz não poder dar aos servidores, eu concordo com a emenda. Não é defender o defensável. Aqui eu estou defendendo o que eu acredito. Defendendo o que eu acredito. Nesse sentido, eu gostaria de dizer que vou votar favorável, deputado Geórgio, a sua emenda, porque, e não é só por conta de que os servidores públicos estão, como é que eu posso dizer, na situação que se encontram. Porque os servidores públicos, além de estarem na situação que se encontram, eles foram massacrados ainda mais, é bom que se lembre, eu vim aqui lembrar isso, por uma reforma da Previdência que ainda, encaminhada pelo chefe do Poder Executivo, que ainda colocou o servidor público numa situação de maior penalização. Ainda ontem discutíamos isso com o presidente Luciano Bispo, que nos ouviu a presidência do Sintese. Inclusive chamava o presidente a lembrança que ele, certamente como ele, eu e todos os demais, conhecemos, temos parentes, temos eleitores, temos amigos, temos até pessoas que não são da nossa convivência, mas que quando nos encontram, colocam a situação de penúria na qual vive o servidor público, que amarga tanto tempo sem nenhum tipo de reajuste. E mais ainda, os servidores aposentados que tiveram um verdadeiro confisco, eu não uso outra palavra, um confisco nos seus proventos e nas suas pensões, de 14%. Não foi pouco. 600, 500, 700, 800 reais a menos na conta salarial de uma professora, de funcionários públicos que passaram a contribuir naquilo que recebem acima de um salário mínimo em 14%, foi uma coisa dolorosa, aprovada aqui nesta casa. Então os servidores penam. Então, para encerrar, presidente, porque eu acho que a gente tem que ir para a votação, da minha parte, pelo menos, quero dizer que vou votar favorável à emenda do deputado Geórgio Passos sobre essa alegação. Primeiro, esclarecendo, os projetos que estamos tratando aqui não são projetos que são direcionados apenas para o Executivo, é também para o Legislativo, e chamam a atenção para erros na formulação de revisões e ajustes dos subsídios dos dois, no Poder Legislativo
para os seus membros e no Poder Executivo para o chefe do Poder Executivo. STF diz que está errado, estamos corrigindo. E aí, ao corrigir, temos que fixar o valor. Fixou-se o valor. No caso dos deputados, fixou-se o valor nas condições atuais. Serão mantidas as condições atuais. No caso do governador, a proposta de emenda, defendida aqui pelo deputado Geórgio, que vai ter meu voto favorável, diz o seguinte: como o reajuste não tem legalidade e como o chefe do Poder Executivo não tem legitimidade para receber, porque ele próprio o tempo inteiro argumenta a falta de condição do Poder Executivo de proceder reajuste para os seus servidores, eu sou inclinado a votar na emenda do deputado Geórgio Passos, para que nós possamos ter essa correção e, a partir daí, evidentemente, trataremos no futuro, quando as situações assim exigirem, como deveremos dar sequência a reajustes, etc. Espero que a gente possa corrigir, que a gente possa também aprender com esses mecanismos. Eu sei, presidente, que muitas vezes foi uma tentativa de se, digamos assim, proteger a casa de um debate mais acalorado em relação a reajustes de salários parlamentares ao fazer a vinculação, porque era muito cômodo. Não, o reajuste não fomos nós que propusemos. Foi lá em cima e a gente, com um efeito cascata, teve esse reajuste. Não é assim que diz a Constituição. A Constituição diz, o limite é este, você pode ganhar menos. Você pode apresentar um projeto de lei que fixe o valor em um valor inferior aos 75%. Esse é o meu entendimento. Evidentemente, eu respeito todas as divergências e todos os pontos de vista que não são concordantes com o meu, mas fiz questão de me inscrever para explicitar como votarei e por que votarei. Era isso, presidente. Muito obrigado.